falar somente das alterações no Código Penal, tá? As alterações do pacote anticrime no Código Penal, tanto na parte geral quanto na parte especial, tá? Alguns artigos eu vou proceder à leitura, às vezes, para que eu possa explicar melhor para vocês as mudanças que tiveram e as implicações nos processos, tá? Vamos começar aqui o pacote anticrime. Depois, quem quiser, eu tenho um resumo de pacote anticrime. É só me pedir por WhatsApp. Na minha bio eu tenho meu digicard. É só vocês clicarem, vai direto para o meu WhatsApp e eu consigo passar para vocês um resumo de umas 35 folhas que tem. Oi, Wendel, obrigada. Obrigada mesmo. Eu consigo passar para vocês um resumo que eu tenho de umas 35 folhas do pacote anticrime, que vai ajudar muito vocês a entenderem todas as alterações, tanto o Código Penal, Processo Penal e leis especiais, tá? Que tiveram muitas mudanças. Crimes que não eram hediondo, agora são hediondo, lei de execução penal, a parte do processo penal, apesar de estar suspenso o juiz das garantias por tempo indeterminado, seria interessante vocês darem uma lida para vocês entenderem o que seria esse juiz das garantias, tá? E com relação às alterações do Código Penal, vamos lá. Começar, eu vou falar os artigos, vou falando os artigos e vocês vão acompanhando, tá? No artigo 25, parágrafo único, tá? Que foi acrescentado pela Lei 13.964/19, que entrou em vigor agora dia 23 de janeiro, tá? Portanto, já estão o que eu vou mencionar para vocês hoje. O artigo 25, parágrafo único, fala do agente de segurança pública que age em legítima defesa de terceira pessoa. Ou seja, é uma coisa que era meio óbvia já, né? O caso de agente que age em defesa da vítima, Voltou, gente. O policial que age em legítima defesa de terceira pessoa, ou seja, quando ele tenta repelir alguma agressão injusta ou iminente de vítima. Então, esse agente de segurança pública estará agindo em legítima defesa. Na verdade, esse parágrafo único é uma coisa que já existia, já era considerada legítima defesa de agente de segurança pública que agisse em defesa de vítima. Por exemplo, quando fala em agente de segurança pública, engloba uma gama imensa de agentes, tanto de polícia civil, polícia militar ou qualquer tipo de agente que esteja servindo ao Estado, tá? Então, não seria só um policial militar, um policial civil, um agente ou qualquer pessoa que agisse em legítima defesa de uma terceira pessoa, que no caso é a vítima, tá? Até o artigo fala de vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, nesse caso, o agente de segurança age em legítima defesa, ok. Vamos passar para o próximo artigo, porque esse era meio óbvio e isso já existia, é aquela coisa de falar o óbvio, né? De tornar lei o que já era óbvio, tá? O artigo 51 fala da multa, da tão discutida multa, né? A multa, porque todo o crime, ele tem a pena privativa de liberdade, mais multa, e multa ou multa, tá? Então, no caso de quando é pena e multa, então o juiz vai fixar uma pena, lá vamos supor 4 anos, e vai dar os dias multa, como condenação. Portanto, essa multa, ela não é só uma dívida... Leandro, essa multa, portanto, não é só uma dívida de valor, como ela tem também caráter penal, ela é uma pena, tá? Então, a gente não pode se esquecer disso. E aqui fala o seguinte, essa multa, antes da lei, ela era
ela podia, de acordo com orientação do STF, tá? Essa multa poderia ser executada pelo Ministério Público e na inércia do Ministério Público após 90 dias, essa dívida ia para ser executada pela Procuradoria do Estado. No caso, se fosse União, pelo órgão federal, tá? Então, essa multa antes era executada dessa forma. Eu, particularmente, nos meus processos de execução, eu nunca vi a multa sendo executada na execução penal, tá? Eu nunca vi. Geralmente é inscrito na dívida ativa e a procuradoria que executa essa multa, tá? Aí, qual foi a alteração que a lei trouxe com relação à multa, tá? Com relação à multa, a alteração que a lei trouxe é que essa multa não vai ser mais executada pela Procuradoria do Estado, tá? Ela excluiu a legitimidade da Procuradoria para executar essa multa. Então, essa multa agora vai ser executada exclusivamente na execução penal pelo órgão ministerial, ou seja, pelo Ministério Público. Vamos supor, condenou uma pena e multa, transitou em julgado, foi para a execução penal, para cumprimento. Essa multa vai ser executada pelo Ministério Público. Tá, Priscila, onde que está previsto o procedimento? Como vai ser o procedimento? Porque é um juiz da execução penal que entende de penal executando uma dívida do Estado de caráter penal, observando as normas da execução fiscal. Então, uma salada, né? Um juiz penal executando uma dívida do Estado na execução e com normas de execução fiscal, tá? Vocês leiam o artigo 164 da Lei de Execução Penal. Lá fala certinho o procedimento que é feito na execução penal para a execução dessa pena de multa, tá? Seria extraída uma certidão de dívida e em apartado o MP tomaria as medidas necessárias para a execução, para ver essa dívida quitada, tá? Aí intimaria o apenado, quem está cumprindo a pena, para que efetue o pagamento. Se ele não pagar, aí começariam os procedimentos de expropriação, penhora e de bens, etc. Tá? Então, essa é a questão da multa hoje. Qual a diferença? Antes era executada tanto pelo MP quanto pela Procuradoria do Estado. Hoje é exclusivamente na execução penal pelo membro do Ministério Público, tá ok? O que eu tenho visto de dúvida, e alguns colegas às vezes perguntam, eu até discuti esse final de semana sobre esse ponto com alguns colegas. Vocês não podem confundir, em primeiro lugar, a gratuidade da justiça no processo penal com a pena de dias multa, tá? Doutora, por que eu tinha a gratuidade processual e eu tenho que pagar esses dias multa? Porque é simples, você tinha a gratuidade com relação às custas do processo. Você não tem gratuidade com relação à pena. Pena é pena. Pena de multa é pena. Não existe gratuidade de pena. Então, portanto, quando vocês estiverem no processo penal, vocês fazem a juntada da declaração de pobreza e pedem a gratuidade das custas. Mas lá no final ele vai ser condenado a dias multa também. E ele vai ser isento das custas e não dos dias multa, tá certo? E tem outra questão também da multa, que tem juiz da execução criminal que quando o advogado faz o pedido de progressão do cliente, o juiz está exigindo o pagamento da multa para progredir o cliente, tá certo? É correto? Não é correto? Vendo pelo lado que a multa
é pena, ela tem caráter penal e fiscal, poderia exigir o pagamento da multa para progressão de regime, tá? Mas qual é o entendimento dos tribunais superiores com relação a isso? O entendimento é que pode ser exigido o pagamento dessa multa para progressão de regime, salvo se comprovada a total impossibilidade do apenado em efetuar esse pagamento, tá? O que eu acho que não é muito difícil com relação aos clientes que temos hoje em dia, né? Eles estão presos, eles não têm condição nenhuma de arcar com multa, geralmente as multas são altas, tá? Ultrapassam de R$ 5.000 muitas das vezes. Então, comprovada a total impossibilidade, ele não pode ficar lá preso sem progredir de regime até que ele consiga pagar essa multa. Isso é um absurdo, mesmo porque a lei de execução penal não exige isso como requisito, tá certo? Então, essa é outra questão com relação à multa, falei da gratuidade. E para vocês lerem o artigo 164 da lei de execução penal, para entender como vai ser o procedimento dessa execução da multa na execução criminal, tá? Agora vamos falar do artigo 75 do Código Penal. Até para as pessoas que não são da nossa área, para entenderem um pouco melhor o que seria essa pena que passou de 30 anos para 40 anos. O que seria isso? Por exemplo, na execução, quando tem a execução do preso, o juiz faz a somatória de todas as penas, tá? Então, somando-se as penas, o apenado não pode ficar preso mais do que 40 anos. Antes, ele não podia ficar preso mais que 30 anos, mesmo porque é vedada a prisão perpétua no nosso país, de acordo com a Constituição Federal. Então, vamos supor, até separei um exemplo, fiz a conta aqui. A lei da execução penal teve umas modificações nas frações, antes era 1/6, agora é 16% para progressão, tem de 60%, 70% e assim vai, tá? Mas hoje eu não vou falar das porcentagens para progressão na lei de execução penal. O artigo 75, vamos supor uma pena de 200 anos. Somadas as penas daquele apenado que já está em fase de cumprimento, de execução, dá 200 anos a soma, tá? Vamos supor que ele é reincidente em crime hediondo, ou seja, o que seria reincidente? Ele já praticou outras vezes crime hediondo. Então, a fração dele para progressão é 60%, se for hoje, ok? 60%, se transformarmos 200 anos vezes 12, teremos 2.400 meses, tá? Tô vendo aqui a conta, gente. 2.400 meses, 60% da pena para ele progredir do fechado para o semiaberto vai dar 1.440 meses. Que, transformado isso em anos, teremos 120 anos. Ou seja, para ele sair do fechado para o semiaberto, ele vai precisar ficar 120 anos preso, ou seja, além da existência dele, vai sobrar para a próxima. Não, ele não vai. Por isso mesmo que é esse artigo 75 do Código Penal. Tem um teto, tem que ser observado o teto. A progressão dele para o semiaberto se daria com 120 anos. No entanto, o teto são 40 anos. Então, ele vai passar os 40 anos no fechado. Ele não vai ter progressão, tá? Os 40 anos no fechado, cumpridos os 40 anos, ele tá fora da prisão, tá? Por que passou de 30 para 40 anos? Antes era 30 anos o teto, aumentou para 40 anos, por vários aspectos que eles vinham discutindo com relação à expectativa de vida e maior repressão à criminalidade, tá? Então, o indivíduo, mesmo que ele seja condenado a 200 anos, ele só pode ficar 40,
tá? Isso é fácil de entender da forma que eu expliquei, até mesmo para quem não é da área, certo? Então, não tem muito mais o que falar sobre esse artigo. Agora, o artigo 83 do Código Penal, ele fala do livramento condicional. O livramento condicional, a gente sabe que ele é para pena igual ou superior a 2 anos. E tem vários requisitos. Dentre os requisitos para livramento condicional, ocorreram 2 mudanças. Antes, ele tinha que ter um bom comportamento. Salvo engano, só um minuto, antes ele tinha que ter comportamento satisfatório. Ele tem que ter bom comportamento, que eu acredito que foi uma mudança não muito relevante, porque satisfatório para bom tem que ter um comportamento bom e que satisfaça. E acrescentou o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Ou seja, o preso não pode ter cometido nenhuma falta grave nos últimos 12 meses para que ele possa ser beneficiado com o livramento condicional. Na minha opinião, tá? Quando eu fazia pedido de livramento condicional de clientes, se ele tinha falta grave, ele já não tinha bom comportamento, certo? Bom comportamento já era requisito. Cometimento de falta grave não é um preso que tem bom comportamento. Então, na verdade, eles acrescentaram uma coisa que já era óbvia também, que quando você pedia lá o boletim informativo, já vinha falando as faltas que o preso tinha, que ele tinha cometimento de falta grave e o livramento de condicional dele estava negado, certo? Oi, só um minutinho. Oi, filho. Daqui a pouco. Então, a modificação foi essa. Não pode ter falta grave, tem que ter bom comportamento. Fora os outros que já existiam, que era bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão de prover a sua própria subsistência, porque se ele vai sair da prisão, ele tem que ter condições de prover a sua subsistência aqui fora. Ele tem que arrumar um emprego e ele tem que se sustentar para não retornar a cometer delitos novamente. Do livramento condicional, então, já tá certo. Do livramento condicional tem uma outra questão, que se for crime doloso, com violência ou grave ameaça, tem mais um requisito que o juiz, fica a critério do juiz, que é o exame criminológico. Então, além disso tudo, tem o exame criminológico que ainda pode ser pedido naqueles casos de crime com violência ou grave ameaça, para ver se ele tem condições de viver em sociedade novamente e não vai voltar a cometer novos delitos, tá? Vamos passar para o próximo artigo, 91A, que foi incluído no Código Penal pela lei do pacote anticrime. Fala o seguinte, das infrações que a pena máxima em abstrato é aquela pena que está no código, tanto a tanto, pega a pena máxima. Se ela não for superior a 6 anos de reclusão, aberto, semiaberto e fechado, detenção não entra, que seria aberto e semiaberto. Mesmo porque detenção, acredito que a pena, a máxima não chegaria a isso. Pode ser decretada a perda daqueles bens produto do crime, certo? Produto ou proveito do crime, de bens correspondentes à diferença entre o patrimônio e o rendimento. Ou seja, o patrimônio da pessoa é muito superior aos rendimentos dele. Com certeza, produto de crime. Então, essa diferença de valores entre os bens pode ser decretada a perda. Só que não é tão simples. O Ministério Público
Parágrafo 3º, tem que requerer expressamente, por ocasião do oferecimento da denúncia, ele tem que elencar os bens e a diferença em valores do proveito que ele teve com o crime, certo? E na sentença, o juiz tem que especificar os bens que vão ser decretado perdimento. Então, se o Ministério Público não cumpriu o papel dele de oferecer a denúncia e elencar os bens que ele tem e o rendimento e a diferença de valor, não tem como o juiz mensurar isso na sentença e, portanto, não pode decretar o perdimento, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. O que se entenderia como patrimônio? Patrimônio não se entende somente aqueles bens que estão no nome do réu, certo? Se entende como patrimônio aqueles bens que ele tem o domínio, por exemplo, um veículo, uma casa em nome de terceiro, mas que ele reside. Ou seja, é dele. É aqueles bens que ele tem um veículo que está no nome de terceiro, mas ele que anda com o veículo, ele que dirige, então é dele, certo? Esses bens pode ser decretado perdimento. Bens que for feito levantamento, que o réu transferiu a título gratuito para terceiros ou com valor irrisório, um valor muito inferior ao que vale. Então, aqueles bens que o réu transferiu de forma gratuita, uma casa, um carro, alguma coisa que ele transferiu sem nenhuma contraprestação, ou que ele tenha vendido por um valor irrisório, por exemplo, vale 100 mil, ele vendeu por 10. Isso aí também pode ser decretado o perdimento desses bens transferidos a terceiros, certo? Vamos ver aqui. E outra. Travou? Voltou, Mari? Ou travou aí? Tá todo mundo me ouvindo? Voltou, agora voltou. Voltou? O condenado também terá a oportunidade de demonstrar a inexistência dessa incompatibilidade ou demonstrar que esses bens são lícitos. Ele vai ter a oportunidade de exercer o contraditório, para que isso futuramente não gere alguma nulidade, certo? Então, o Ministério Público, no ato da denúncia, demonstra a incompatibilidade e o réu vai ter a oportunidade de demonstrar que esses bens são lícitos e que não são provenientes de crime, não são produto de crime, para que não gere nulidade, não tenha nenhum cerceamento de defesa, tá? Então, com relação a esse 91A, pena máxima em abstrato superior a 6 anos, reclusão somente, detenção não entra, demonstração que o patrimônio é muito maior que o rendimento, MP tem que demonstrar no oferecimento da denúncia essa diferença, quais são os bens e os valores, certo? E o juiz na sentença tem que especificar quais os bens que serão dados o perdimento. Tá, beleza. Então, pulando já para o próximo, que eu já falei tudo do 91A. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aqui na live, pode mandar depois que eu respondo, ou pode mandar por direct, ou me chama também depois que eu explico direitinho, tá? O artigo 116, que teve a mudança com relação à prescrição, que seria a suspensão da prescrição, a interrupção, não seria interrupção, suspensão. Suspensão por quê? A suspensão é quando, vamos supor, uma prescrição de 10 anos, já se passaram 5 anos, vem uma causa suspensiva, ela para e depois ela retorna de onde ela parou, ela retorna dos 5 anos para frente. A interruptiva já seria
de forma diversa, começaria a contar tudo novamente, tá? Então, nesse caso do artigo 116, seria da prescrição, da suspensão dessa prescrição. E foi acrescentado temos duas novidades nesse artigo, que quando for interposto embargos de declaração e recursos para tribunais superiores, e esses recursos forem inadmissíveis, suspende a prescrição. Ou seja, o advogado interpõe um recurso, já é feito um juízo de admissibilidade, considerado inadmissível, está suspensa a prescrição, certo? Depois ela volta a correr de onde parou. E enquanto, agora a gente tem um acordo de não persecução penal. Só que o acordo de não persecução penal é um acordo que faz para não se ter um processo, falando a grosso modo mesmo, para não ter um processo. Só que esse acordo de não persecução penal faz parte do processo penal, e hoje eu não vou entrar em detalhes porque é muito extenso tudo que tem que falar, então não tem como falar hoje tudo, tá? Então, enquanto não for cumprido esse acordo de não persecução penal, é oferecido o acordo e o juiz homologa o acordo de não persecução penal. Suspende a prescrição até o cumprimento, certo? Ou até o beneficiado rescindir esse acordo e retomar o curso do processo, certo? Então, fica suspensa a prescrição nesses dois casos, quando estiver em cumprimento ou quando ainda não tiver sido rescindido esse acordo de não persecução penal. E o que já tinha no Código Penal, que não é novidade, enquanto o agente cumpre pena no exterior, a prescrição fica suspensa aqui também. Certo? Agora, essa parte foi a parte geral. Agora, falando da parte especial, a gente tem o crime de roubo, de estelionato e concussão, certo? Que foram as mudanças que ocorreram. No delito de roubo, tivemos algumas mudanças com relação a roubo qualificado. Antes, o delito praticado com arma branca era enquadrado no caput. Hoje, ele é uma qualificadora. A arma branca é uma qualificadora, certo? Então, o inciso 7º do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, ou seja, o que era caput do artigo 157 hoje é qualificado. Então, a pena é muito maior se é com arma branca. Aí surge várias discussões, né? Arma branca, tá? Faca, um pedaço de pau, um pedaço de uma barra de ferro, um tijolo que você pode jogar contra a pessoa, qualquer tipo de arma branca. Ou seja, em termos técnicos, uma arma branca própria ou imprópria. O artigo se refere aos dois tipos de arma branca. Só um minutinho. Meu filho, gente, desculpa. Seria uma arma branca, estaríamos falando nesse artigo de qualquer arma branca? Seria própria ou imprópria? Aí como vai ter muita discussão sobre isso, vai caber ao tribunal decidir esse tipo de questão, se é para qualquer tipo de arma branca, ou só para a própria, ou para as duas. Vai ficar a critério agora de jurisprudência, que o tribunal vai ter muito que decidir aí com relação à arma branca. Só para quem não é da área, talvez, entender o que seria uma arma branca própria e uma imprópria. A própria, ela se destina, ela é um instrumento que já é destinado ao ataque ou defesa. A pessoa usa já aquilo como ataque ou como defesa, certo? Por exemplo, uma faca de cozinha, ela não é considerada
uma arma própria, porque existem facas, facões, essas coisas que é para defesa e ataque. Então, o que seria uma arma própria? Seria arma branca própria, seria essas facas que são destinadas a esse tipo de coisa, a ataque mesmo ou defesa. E o que seria imprópria? Imprópria seria uma barra de ferro, que eu disse, um pedaço de tijolo, um pedaço de madeira, um pedaço de pau, que pode dar na cabeça de uma pessoa. Aquele pedaço de pau não foi não é destinado ao ataque e à defesa, mas a pessoa pega e se utiliza daquilo para agir com violência, grave ameaça e intimidação da vítima. Então, tem dois tipos de arma branca. Vamos ver qual vai ser o entendimento daqui para frente dos tribunais. E quem quiser dar uma olhada, a Lei de Contravenção Penal já disciplinava sobre isso. Arma branca própria, imprópria, o que seria, salvo engano, artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, certo? E quais foram as mudanças, além da arma branca ser qualificado agora? O aumento da pena base. O aumento da pena, se for arma branca, o juiz pode aumentar a pena de 1/3 à metade, certo? Se for com emprego de arma de fogo, aumento de 2/3. Não. Pode ser qualquer pessoa, não é só para advogado a live não, certo? Pode ficar, Zezé. Arma de fogo já era disciplinada antes. O aumento de pena 2/3. Continua a mesma coisa. A diferença agora é que se a arma de fogo é de uso restrito ou proibido, a pena dobra, tá? Então, se é aquela arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena é dobrada, tá? Então, muito cuidado, se atentem muito a isso, tá? Leiam a lei, estudem, porque houveram muitas modificações para depois a gente não ficar passando vergonha lá e o juiz não ficar falando que, apesar das técnicas jurídicas, o advogado está desatualizado, né? Agora, artigo 171, que é estelionato, acrescentou o parágrafo 5º. Na verdade, agora o artigo 171, que é estelionato, ele passou a ser condicionado à representação da vítima. Antes era incondicionado. Registrou o boletim de ocorrência de estelionato, o promotor, se verifica os elementos do tipo, oferece a denúncia e é processado por estelionato. Agora não depende do promotor. A vítima tem que registrar o boletim de ocorrência e tem um prazo para ela oferecer uma representação de que ela quer que a pessoa seja processada, tá? Como existem em outros casos que depende de representação da vítima, ameaça e outros delitos aí que não depende do promotor, fica esperando a vítima representar. Então, o estelionato é a maior novidade, eu acho, porque passou a ser de representação, havendo exceção em alguns casos só, que não depende de representação da vítima, que é quando a vítima for maior de 70 anos ou incapaz, se for o crime cometido contra criança ou adolescente, se for contra a administração pública, direta ou indireta, os órgãos do governo, estado, federal, pessoa com deficiência mental. Então, contra essas pessoas, ainda continua sendo ação penal pública incondicionada. O promotor pega e oferece a denúncia. Ele não precisa ficar esperando a vítima representar para que ele faça isso, tá certo? Então, no artigo 171, falei. E o delito de concussão. O delito de concussão do artigo 316, houve alteração na pena só, tá? A pena era de reclusão de 2 a 12 anos. E multa, aquela multa que a gente já falou lá atrás, tá? E agora ela passou a ser de 2 a 12 anos. Antes era de 2 a 8. A máxima era 8, agora a máxima é 12. 12 anos. Essa foi a única alteração que teve no delito de concussão.
Só lembrando que a lei não retroage, tá? Para prejudicar o réu, ela não retroage para prejudicar o réu, portanto, no delito de concussão, que aumentou a pena, aqueles delitos praticados antes dessa lei não se enquadram nesse aumento. Então, nada pode retroagir para prejudicar o réu, só para beneficiar, certo? E só um comentário que eu queria fazer de alguns crimes que passaram a ser hediondos. Temos agora uma modalidade de furto que passou a ser hediondo. De furto, gente, passou a ser hediondo. Que são aqueles furtos praticados com explosivo ou artefatos similares. Um exemplo que a gente mais vê, e acho que é o que mais acontece mesmo, que é a explosão de caixa eletrônico, tá? Então, esses delitos praticados com explosivo, caixa eletrônico, hediondo agora. Temos também delito hediondo no roubo. Roubo com emprego de arma de fogo, que eu já disse, e arma de uso restrito ou proibido, hediondo. Roubo que restringe a liberdade da vítima, hediondo. E roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Aquele roubo que causa lesão na vítima grave, que ela fica impossibilitada, vamos supor, de praticar os atos da vida dela, andar, fica paralítica, alguma coisa, uma lesão grave. Ou a vítima que chega a morrer, que seria isso? Latrocínio. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Hediondo, tá? O furto de explosivo que eu falei. E aí, dos que houveram as modificações, esses que se tornaram hediondos. Aí tem alguns outros que passaram a ser hediondos, mas como hoje eu só vou falar da parte penal geral e especial, não vou falar de leis em específico, então não vou falar da lei de crimes hediondos. Só queria mesmo ter enfatizado isso, que alguns tipos de roubo são hediondos agora, e o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato similar. Alguma coisa similar a explosivo que seja utilizado para a prática do furto, esse furto agora é hediondo, tá? O que muda, Pri? Muda muita coisa, progressão de regime, questão de livramento, muita coisa muda, tá? Que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai falar até amanhã sobre todas essas mudanças que tiveram. Basicamente, são essas as questões, tá? Eu já queria ter feito a live, até peço desculpas que eu não consegui fazer a live no dia 23 e adiei para a data de hoje, e por alguns problemas profissionais. E desculpe o horário também do início da live às 10 horas, mas eu pensei que eu ia conseguir pôr o Pablo para dormir para fazer a live, mas eu não consegui fazer ele dormir de nenhum jeito. Então, eu tive que começar a live com ele acordado mesmo. Por isso, algumas interrupções que eu peço desculpas também. E alguma dúvida de alguém que está conectado, que queira esclarecer alguma coisa, queira perguntar, queira que eu fale alguma coisa. Ficou tudo claro? Eu vou deixar a live salva, tá? Para que vocês possam assistir. Quem perdeu a live, eu vou deixar ela para que possam ver, tá? Depois eu coloco ela nos destaques até. E eu pretendo colocar ela no canal do YouTube também, essas alterações do Código Penal. Então, quem perdeu, ou quem chegou atrasado, ou quem chegou agora, que eu tô vendo que chegaram algumas pessoas, eu vou deixar salva, porque já foram 40 minutos de live e fica muito extenso.